Com o regresso à competição de Tomás Araújo, será que vamos ter aqui mudanças no 11 do Benfica ou no sistema tático? Vamos falar sobre isso e trazer também as últimas novidades sobre o mercado do Benfica e também sobre as modalidades. Descobre tudo neste vídeo. Eu sou Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 Minutos ao Benfica, um canal que aborda o passado, o presente e o futuro da equipe encarnada. Tomás Araújo regressou ontem à competição no empate do Benfica B frente ao Leixões e acaba por ser aqui uma excelente notícia. Eu acho que o central vai ser muito importante ao longo desta temporada 25-26 e temos então aqui o regresso de um dos 5 jogadores que estavam indisponíveis por lesão, sendo que agora restam 4, Bá, Manu Silva, Bruma e Nuno Félix. E é a primeira grande questão para Bruno Lage. Como é que fica aqui a utilização de Tomás Araújo, que nos próximos dias muito provavelmente ainda vai ter aqui alguns minutos para recuperar a forma física, mas já que ele vai voltar a ser titular na equipa, vai estar a ter um papel mais secundário no banco de suplentes. Qual é que vai ser então a decisão por parte do treinador do Benfica e se vai haver aqui alguma mudança, seja a nível dos titulares, seja a nível do sistema tático. E olhando então aqui para aquele que tem sido o 11 inicial do Benfica em 25-26, com este grafismo, dá logo para perceber que Bruno Lage vai ter aqui talvez uma das primeiras grandes decisões que tem de tomar para esta temporada. Qual é que vai ser o protagonismo de Tomás Araújo, um jogador que tem qualidade e tem uma margem de progressão muito alta, um central que pode ser aqui um elemento muito importante ao longo dos próximos tempos. E se o treinador do Benfica mantiver o mesmo 11, será difícil, pelo menos nos primeiros tempos, a não ser que haja uma lesão, um castigo, Tomás Araújo ser protagonista, uma vez que temos António Silva a voltar a ter confiança, a apresentar um bom nível, e depois temos o capitão Otamendi, que é o líder da equipa. E sendo assim, eu acho que é importante falarmos sobre esta questão do regresso de Tomás Araújo, porque levanta aqui algumas dúvidas e será que o Bruno Lage não irá fazer uma nova mudança tática, colocando aqui 3 centrais. Há essa possibilidade, com António Silva, Otamendi e Tomás Araújo a formarem um trio de centrais, levar a que os laterais Dal e Amar Dedic possam avançar mais no terreno, aproximar também o Richard Rios e o Enzo mais da baliza adversária e obviamente tem alguém de sair. E eu apostava aqui num dos avançados. Em alguns jogos podia ser o Pavlidis o titular, em outros ser o Ivanovic, sendo que depois teríamos também Auschwitz e a Frederic Auschwitz a tentar trazer mais jogo ao Benfica. Esperemos que em breve com também a outra solução para o nosso ataque. Portanto, poderia ser um pouco isto que Bruno Lage pode aproveitar agora com a chegada de mais um central que pode e deve ser titular. Porque acho difícil ter aqui, seja António Silva, seja Tomás Araújo, durante muito tempo no banco de suplentes. Pode também ser aqui uma solução de recurso, esta tática, para jogos mais difíceis, talvez para jogos de Liga dos Campeões, que esperemos lá estar. Mas há aqui muitas dúvidas sobre qual é que vai ser a utilização de Tomás Araújo e tenho curiosidade para ver o que é que vocês dizem na caixa de comentários, se gostavam de ver o Benfica mudar o sistema tático novamente, apostando em 3 centrais, ou se por outro lado preferiam que saísse António Silva e ficasse então uma dupla de centrais com Tomás Araújo, Otamendi e teríamos à mesma os 2 avançados. Estou curioso para ver qual é que é a vossa opinião e acho que podemos estar perto de ter aqui algumas alterações no 11 inicial. Confesso que estou bastante curioso para ver qual é que vai ser a gestão de Bruno Lage nesta posição dos centrais. Falta cerca de 2 semanas para o mercado de transferências fechar e o Benfica ainda tem aqui 2 posições que pode e deve reforçar. Um extremo desequilibrador pelo lado direito e um médio ofensivo criativo capaz de ligar o meio campo ao ataque. Acho que são 2 posições que são essenciais para o Benfica ter e vamos lá ver se vamos ter algumas novidades nos próximos dias, esperemos que sim, novidades positivas. Já há algum tempo que eu não trazia aqui o grafismo de como é que está o plantel do Benfica, mas realmente não tem havido assim grandes alterações, fomos a ver, as entradas ainda não chegaram,
também não houve assim particularmente nenhuma saída, sendo que muito provavelmente uma que pode acontecer é a Aktürkoğlu, que já vamos falar, mas ainda há aqui uma ou outra indecisão. Vamos ver como é que as coisas ficam, mas temos aqui 2 semanas onde tem de se trabalhar para reforçar ainda mais o plantel, para o tornar mais forte e preparado para esta temporada 25-26. Ganhámos 4 jogos, é certo, em 4 partidas, mas não podemos adormecer e precisamos ainda de continuar a melhorar o nosso plantel, porque ainda há aqui posições que precisam de elevar o nível. E um dos jogadores que tem sido mais falado nos últimos dias é nem mais nem menos do que Amorá, extremo argelino do Wolfsburgo, no qual o Benfica tem estado bastante interessado, e depois de alguns contactos exploratórios parece que o Benfica terá apresentado uma proposta oficial de 27 milhões de euros fixos, mais 3 milhões por objetivos. É isso que fala a CNN Portugal, sendo que o conjunto alemão vai então ponderar e responder a esta proposta, sendo que aquilo que se fala é que eles estavam inclinados para uma verba a rondar os 35, 40 milhões de euros. Vamos lá ver se é possível então garantir este jogador que foi contratado ao Saint-Gilloise e custou aos cofres do conjunto germânico 14,75 milhões de euros. Seria já o dobro daquilo que eles investiram neste jogador. Parece que Mohamed Amorá terá interesse em ingressar no Benfica, também pela presença nas competições europeias. No entanto, o Wolfsburgo não está com muita vontade de facilitar a saída do jogador, pois considera um elemento-chave para 25-26. Portanto, iremos ver se teremos novidades. Agora a bola está no Wolfsburgo e se vai aceitar ou não essa proposta do Benfica. Vai ser difícil esta contratação, é muito dinheiro, é um jogador interessante, com características muito parecidas ao de Rafa Silva. Eu honestamente preferia um jogador com um perfil diferente para a posição de médio ofensivo / segundo avançado, mas aquilo que me preocupa mais nisto tudo é mesmo ele poder estar ausente durante cerca de um mês devido à presença da Argélia na CAN. Vamos lá ver se temos Amorá como reforço do Benfica, mas parece ser essa a grande prioridade das águias. Iremos aguardar então pelo desfecho desta novela alemã. Temos mais um jogador apontado ao Benfica, neste caso um jovem argentino de grande qualidade e potencial. Maher Carriço do Vélez Sarsfield, que tem sido aqui apontado como um dos grandes nomes da próxima geração. Ele que tem apenas 19 anos, joga a extremo e tem tido aqui uma temporada 2025 em grande no Vélez, onde tem 25 jogos, 7 golos marcados e uma assistência. Ele que tem apenas 19 anos, é um jogador aqui com grande potencial e qualidade. Tem contrato com o Vélez até 2026, portanto não tem assim um contrato muito longo. E o Benfica estará interessado neste jovem jogador, tem-o sinalizado e podia ser aqui uma boa solução para o presente e futuro, uma vez que é um jovem bastante talentoso. Falou-se durante as últimas semanas de que o Manchester City estava interessado nesta contratação, mas pelos vistos não avançou para ela, e se o Benfica contratar este jovem jogador, seria sem dúvida uma contratação de grande qualidade. Iria adaptar-se rápido, uma vez que tem muitos argentinos no plantel, e de facto é aqui um jogador que tem um potencial imenso e poderia trazer muita qualidade ao Benfica. Eu já disse que para a faixa direita gostava de ter aqui um jogador com um bocadinho mais experiência e que estivesse já preparado para assumir a titularidade, mas abro uma exceção para este jogador, porque daquilo que eu vi parece-me ser aqui um jovem muito talentoso e que ou é agora ou é nunca. Se não o conseguimos contratar agora, seguramente já nos vai escapar, porque já aparecem alguns tubarões, e seria sem dúvida aqui um jogador que poderia encaixar muito bem na equipa e trazer essa irreverência, essa imprevisibilidade que tanto precisamos para a faixa direita do nosso ataque. As novelas turcas andam na moda na televisão portuguesa e esta aqui então parece que não tem fim à vista. Vamos lá falar sobre mais um capítulo da aventura Benfica-Fenerbahçe e Aktürkoğlu. Portanto, parece que os dois clubes voltaram a entrar em negociações depois daquela quebra de algo
com uma proposta inferior daquela que tinha sido falada, dos 22,5 milhões de euros fixos, mais 2,5 milhões de euros em objetivos. O Fenerbahçe terá apresentado primeiro 18 milhões de euros, já aumentou para 20,5 milhões de euros e neste momento parece que os presidentes dos dois clubes estão em negociações e a falar ao telefone para tentar resolver este berbicacho que aconteceu. Entretanto, vão estar em contacto pessoalmente nos próximos dias, uma vez que Benfica e Fenerbahçe vão jogar o play-off de acesso à fase da Liga dos Campeões. Aquilo que parece ter irritado muito os turcos foi a presença de Aktürkoğlu no jogo contra o Nice, que desde logo impossibilitou que o jogador pudesse jogar contra nós, e o Benfica ficou naturalmente também irritado com a proposta abaixo daquilo que tinha sido falado entre os dois clubes. E como isto estava aqui tudo muito tranquilo, temos aqui mais um bocadinho de salé nesta novela turca, com o presidente do Beşiktaş a vir outra vez à imprensa falar sobre Aktürkoğlu. Serdar Adaly volta a reforçar que tem interesse no jogador. Nós queremos o Kerem no nosso plantel, mas a nossa amizade com o Fenerbahçe é importante. Se o Fenerbahçe desistir completamente desta transferência, nós iremos tentar, afirmou então o presidente do Beşiktaş, e não é o único a querer fazer força para que Aktürkoğlu vá para as Águias Negras. Okan Kokcu, que foi transferido do Benfica para o Beşiktaş, também está aqui a fazer um forcing para reencontrar Aktürkoğlu. O Kerem tornou-se um grande amigo ao longo de um ano, conversamos quase todos os dias durante a janela de transferências, falámos, mas não lhe perguntei como se sente agora, para onde quer ir ou se quer ficar no Benfica. É uma decisão dele, ficaremos felizes se ele vier, vamos ver que seja o melhor para ele, desejo tudo bom, disse então o médio em declarações à imprensa turca. Enfim, isto parece uma história interminável, com avanço e recusa entre Fenerbahçe e Benfica, com a entrada também aqui em cena do Beşiktaş. Aquilo que eu gostava de ver, e já disse isso ontem, era que o Aktürkoğlu entrasse no jogo na quarta-feira e espetasse 1 ou 2 golos no Fenerbahçe, porque isto aqui já está mais do que frustrante, toda esta história, que não avança efetivamente para ou o jogador ir embora ou ficar no Benfica de uma vez por todas. É uma baixa importante nas Águias. O Benfica perde o chefe do departamento de fisioterapia. Telmo Firmino já está na Arábia Saudita para iniciar funções no Al Nassr, comandado por Jorge Jesus. Ele que era um dos elementos do staff encarnado com mais tempo ao serviço das Águias, tendo iniciado funções na Luz em julho de 1999, aos 23 anos, na secção de basquetebol. Telmo Firmino transitou para o departamento médico da equipa de futebol no verão de 2007, quando era coordenador de fisioterapia das modalidades encarnadas. Ele que era o atual chefe de departamento de fisioterapia, abandona as Águias mais de 25 anos depois para voltar a trabalhar com Jorge Jesus, com quem coincidiu no Benfica entre 2009 e 2015 e entre 2020 e 2021. Temos convocados para as seleções. Fran Ivanovic é um dos 23 convocados da seleção da Croácia para os jogos frente às Ilhas Faroé e Montenegro, a 5 e 8 de setembro, referentes à fase de qualificação para o Mundial 2026. O avançado do Benfica tinha sido chamado pela primeira vez em março, então ao serviço do União Saint-Gilloise, e desde então conseguiu 4 jogos, sempre sendo do banco de suplentes, com 2 gols marcados e uma assistência. Já Nicolás Otamendi, capitão do Benfica, está na pré-convocatória da seleção da Argentina. O central, 37 anos, figura na lista provisória indicada pelo selecionador Lionel Scaloni para a pausa internacional de setembro, em que a Argentina vai terminar a qualificação para o Mundial 2026. Já está apurada, com uma recepção à Venezuela, dia 5, e uma visita ao Equador, dia 10. Temos a pré-temporada da equipa de handball em curso. A equipa do Benfica venceu o Granollers, segundo classificado da Liga Espanhola, por 27-36, conquistando o torneio Elenes. O primeiro tempo revelou-se bastante equilibrado, sendo que os espanhóis estiveram por cima nos primeiros instantes, mas o Benfica foi melhorando o seu rendimento, indo para o intervalo com 3 gols de vantagem, 13-6. No segundo tempo, o Benfica continuou a demonstrar bons argumentos, dominando a segunda parte por completo e construindo uma vitória
relativamente tranquila por 27-36. Neste fim de semana, a equipa de handball das Águias também participou no torneio internacional de León em Espanha. No jogo de atribuição do terceiro e quarto lugar, as Águias venceram o Admar León por 32-26. No duelo que, ao intervalo, já o Benfica liderava por 19-15, conseguindo um triunfo por 32-26 e o respectivo terceiro posto do pódio. No dia anterior, o Benfica perdeu com os japoneses do Toyota Gosei por 33-34. Ao intervalo, a partida estava 15-6, favorável para as Águias. Amigo, muito obrigado por teres ficado até ao fim do vídeo. Não te esqueças de participar nele, deixando na caixa de comentários a tua opinião sobre os temas que tivemos a falar. Achas que Bruno Lage vai fazer alguma alteração no 11 do Benfica nos próximos tempos? Acreditas que o Wolfsburg vai aceitar a proposta do Benfica por Amorá? Achas que Carriço podia ser um bom reforço para o Benfica? E quando é que achas que vai acabar finalmente esta novela da Aktürkoğlu? Estou muito curioso para saber a tua opinião. Caso não tenhas feito, deixa um gosto neste vídeo, subscreve o canal e coloca na caixa de comentários hashtag novidades do Benfica. Eu sou Miguel Alexandre Pereira e estes foram os 5 minutos ao Benfica. Saudações benfiquistas.